paz do Senhor Jesus Cristo também, irmãos, irmãs. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, aos nossos irmãos que nos assistem pela live, em nome de Jesus. Aos irmãos que estão longe, né, quanto ao corpo, mas no mesmo espírito, no mesmo pensamento, né, irmãos, que nós necessitamos, precisamos estar, né, na verdade? E eu glorifico a Deus por estar mais uma vez com os irmãos, que, irmão, a viagem foi uma benção. Foi uma benção. Glória a Jesus. Eu costumo dizer que no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque não é o final. Mas no final tudo dá certo, né? Assim como o pastor ele falou terça-feira, que houve, né, algumas dificuldades, né, ali onde nós estávamos com aqueles irmãos, mas graças a Deus correu tudo bem. Ele estipulou um horário, mas é segundo o trabalhar do Espírito Santo, né, irmãos? Segundo o trabalhar do Espírito Santo. É no horário dele, não é no nosso. E ele mesmo falou, deixa aí agora. O horário que for para a gente sair aqui, a gente sai. E glória a Jesus. E assim foi, irmão. Nós estávamos com aqueles irmãos, né, em Betim, uma maravilha, né? Foi uma graça mesmo, uma glória, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Aqueles irmãos foram batizados. Teve até surpresa, né? Que um dos irmãos não iria se batizar, mas ouvindo, né? Ouvindo as pregações, né? De batismo pelo Espírito Santo na vida do pastor, ele se decidiu, só que a esposa não sabia que ele iria se batizar. Que benção, né, irmão? Quando chegou na hora que ela viu que ele colocou o roupão, pensa como não ficou coração, né? E foi uma glória, irmãos. E teve dificuldades mesmo, irmão, dificuldades mesmo. A gente, no fim de ano, costuma colocar, né, as fotos, né, alguns vídeos. Os irmãos vão ver que dificuldade que foi. Com certeza, os irmãos já viram, né, lá no grupo, né, que foi colocado alguns vídeos, tudo. Os irmãos viram o tamanho das rochas que os irmãos tiveram que passar, né? Falaram que era só umas pedrinhas. Só umas pedrinhas. Eu ainda levei um escorregão ainda lá, para variar, né? E a minha amada irmã estava gravando na hora. Mas glória a Jesus por isso. Mas, irmãos, tudo deu certo. E saímos dali um pouco tarde, né? Para São João del Rei. E lá mais uma benção, um jovem foi batizado também no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E estaremos orando, intercedendo pela vida daqueles irmãos. Tem uma irmã que veio de Belo Horizonte também, que é a irmã Nara, né? Que ela estava ali também, foi lá ser batizada no nome de Jesus Cristo. E, irmãos, o corpo de Cristo, ele tem aumentado, graças a Deus, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, né? E temos que interceder, né, para que os irmãos, para que o Espírito Santo possa derramar da sua graça sobre a vida dos irmãos mais novos, né? Eles possam perseverar no meio das tribulações, né? Possam tirar suas dúvidas, né? Tudo. Mas não venham parar, não venham olhar para os lados, para trás, mas para o autor e consumador da nossa fé. Não é verdade? Porque lutas irão, irmão. Tribulações estão aí, né? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Assim diz a palavra, né? Aí depois de São João del Rei, partimos ali para São Vicente de Minas, né? E depois para Minduri, né? E revemos alguns irmãos, né, glorificaram, nos receberam muito bem, todos receberam muito bem. Infelizmente, alguns, né, irmãos, estão mais perdidos do que cego em tiroteio por lá. Assim como diz o ditado aí, é caso assim de, irmãos, de chorar, né? De chorar, porque conhecendo a verdade, conhecendo o evangelho e tornar para trás, irmão, não é um bom negócio, né? Não é um bom negócio isso daí,
na verdade, mas fomos lá confirmar a fé de muitos irmãos também, né? Encontramos lá com o irmão Davi, conhecemos a família abençoada que ele tem, seus filhos, né? Glória a Jesus pela vida dos irmãos, né? Fomos ver outros irmãos também, né? E o Espírito Santo operou, irmãos. O Espírito Santo operou, nos deu o livramento. Creio que foi pela oração dos irmãos, pelas intercessões, né? Porque neste mundo nós estamos sujeitos a várias coisas, né? A várias coisas, irmãos. Acidentes e tudo mais. E o Espírito Santo nos livrou de acidentes no meio da estrada, né? À noite, principalmente à noite, nos livrou. O pastor mesmo depois pode confirmar isso aí, que nós fomos em fila, né? E veio um carro, irmão, numa curva, que se o Espírito Santo não toma ali o volante na mão, porque se fosse por mim mesmo, tinha batido em mim, né? O carro, ele veio muito forte, veio muito rápido e se perdeu na curva, né? E eu tive que tirar o meu. Se eu não tiro, era de frente. Era de frente. Meu coração até disparou na hora. Eu falei, Jesus. Passou dos 3, que eu fui atrás, né? Eu fui cuidando das ovelhas perdidas, né? Se perdesse, eu empurrava para. Então, eu fui atrás, né? Como batedor, como diz aí. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi pelas orações dos irmãos, irmão. Certeza que foi as orações, intercessões que os irmãos fizeram. Porque a oração de um justo pode muito seus efeitos, né? A palavra diz assim, mas glória a Jesus, irmão. Nós temos que estar preparados, irmão, para lutar neste mundo, né? Com a luz do evangelho, com a luz da palavra, né? Temos que estarmos preparados, porque sabemos que no mundo há trevas. Se no mundo há trevas, para que nós possamos enxergar no mundo, nós temos que ter luz, né? Mas o homem, ele não vai conseguir ter luz sem a luz de Jesus. Porque quando Jesus veio, encontrou o homem em trevas, não tinha luz. Só trevas, só pecados, né? Só condenação. Só isso. Por isso, quer ver? Abrem lá as suas Bíblias. Em 1 João, capítulo 2. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, com seu grande amor com que o Senhor nos amou, Senhor, em nome de Jesus, nós também, Senhor, precisamos, necessitamos, almejamos amar uns aos outros, assim como o Senhor tem nos amado, Senhor. Que o seu amor possa nos superabundar, Senhor, possa nos conduzir, em nome de Jesus, Espírito Santo, e que não venhamos, Senhor Jesus, nos embaraçar com as coisas deste mundo, com as coisas dessa vida, mas possamos sempre estar buscando as coisas que são de cima, Senhor, onde está sentado o Pai das luzes. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma posse do nosso ser, toma posse do nosso corpo, alma, espírito, coração. Conduz as nossas vidas em santificação, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, livra-nos do mal, das orações contrárias que se levantam, de principados e potestades, ossos espirituais da maldade do ar, nos lugares celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, sim contra esses ministradores das trevas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, cobra as nossas vidas com teu sangue, a qual nenhum dos demônios pode ultrapassar, Senhor. Em nome de Jesus, confere em nós, Senhor Jesus, o espírito de simplicidade, o espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, Senhor, em nome de Jesus, que venhamos ser humildes, Senhor Jesus, nos livrando da soberba, da arrogância, presunção e altivez que se levanta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos cada dia mais amar a sua palavra, amar, irmão, a vinda de Jesus, amar as coisas que são de cima e cada dia mais deixar as coisas que são deste mundo, né? As coisas que são deste mundo, e são muitas coisas, irmãos, são muitas coisas. Aqui no versículo 15 de 1 João, capítulo 2, versículo 15, né?
Fala assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Deus, ele nos enviou ao mundo, né? Diz a palavra. Deus, ele nos enviou ao mundo para que nós fizéssemos o quê? Amasse o mundo? Não. Que nós viéssemos amar, né, irmãos? E pregar a sua palavra a todos aqueles que creem. Quer dizer, viéssemos, ele nos enviou ao mundo, irmãos, para livrar as almas das garras do diabo, para livrar as almas das garras de Satanás e seus demônios. Para isso nós estamos no mundo. Nós não estamos no mundo para nos deleitarmos. Nós não estamos no mundo, irmãos, né, para satisfazer as nossas vontades, né, as concupiscências da nossa carne, dos olhos, né? Diz a palavra, nós vamos lá, que nós estamos no mundo, né, usando das coisas do mundo, mas como dele não se abusasse. Quer dizer, temos que ter esse entendimento, temos que buscar cada dia mais esse discernimento, né, esse entendimento, para que nós realmente não venhamos, né, abusar deste mundo, né, somente aquilo que nos for necessário, porque nós fomos enviados ao mundo, irmãos, não para nos deleitarmos dele, não para dizer que ele é bonito, ele é isso, é aquilo, sermos participantes das coisas que são do mundo, né? Mas fomos enviados ao mundo, né, para fazer os homens serem participantes das coisas do reino de Deus, né? Por quê? Porque essas coisas têm que estar em nós. Ou seja, serem participantes da sua palavra. Porque hoje nós somos participantes do reino. Porque hoje nós somos participantes da sua palavra. Porque alguém, né? Porque alguém foi testemunho, né, em nossas vidas. Porque alguém foi exemplo para nós. Não é verdade? Foi exemplo, primeiramente. Porque antes disso, nós também estávamos mortos em ofensas e pecados. Antes disso, nós estávamos em trevas. E assentados na região e sombra da morte, quer dizer, nós não éramos vivos para Deus, eram almas viventes só, éramos zumbis, como se fossem zumbis. Não tínhamos vida em nós, porque a verdadeira vida, ela vem de Cristo. A verdadeira vida, ela vem do Evangelho, né? Ela vem da palavra. Jesus, ele veio nos dar uma vida, irmãos, que não se acaba, uma vida não transitória, não passageira, desvanecente, uma vida eterna, eterna. Mas para isso, né? Para isso, eu não posso me deleitar, né, nas coisas deste mundo. E a palavra fala em nem amar o mundo, muito menos amar o mundo, né? Quando a palavra fala Deus amou o mundo, Deus não amou o mundo, as coisas que estão no mundo, dos prazeres que estão no mundo, as coisas, né, que enchem os olhos da carne. Deus, ele amou o mundo, homem. Ele amou as almas, amou as pessoas que estavam o quê? Sendo enganadas, que estavam sendo enganadas, estavam sendo condenadas, que não tinham como se defender, Então, por isso ele mesmo, antes do Filho, enviou primeiro os seus profetas para que abrisse os olhos do povo, né? Mas, porém, não conseguiu. Enviou o seu Filho. Os homens não ouviram também, né? Jesus, como diz a palavra, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, na sua palavra. Mas para isso, nós temos que nos apartar cada dia mais das coisas deste mundo, das coisas que obram na vida dos homens sem Deus, né? Então, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, para que eu possa obter o amor do Pai, o mundo não pode estar em mim, né? Jesus, ele falou, está em mim e eu em vós. O que tem que estar em mim? Jesus, né? Não o mundo, não as coisas deste mundo. Jesus. E eu também tenho que estar nele, não no mundo. Eu tenho que estar nele.
né? E não nas coisas deste mundo, ó. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, ele é enganoso, irmão. O mundo, ele é enganoso. As coisas deste mundo são enganosas, são passageiras, né? As coisas deste mundo, irmão, ira, contenda, peleja, dissensão, discórdia, heresia, brigas, né? Rancores, né, irmãos? Tem muitas outras coisas, né? Para os irmãos verem como que Satanás, ele é astuto. Satanás, ele pega as pessoas em muitas coisas, né? Muitas vezes na televisão, muitas vezes no celular. Por exemplo, você vê um vídeo, né, que a pessoa coloca lá uma pessoa cometendo uma atrocidade, uma barbaridade, né? Por exemplo, batendo numa criança ou batendo numa mulher, o coração já, né, irmão? Nossa, se eu tivesse ali. É ou não é? Eu mesmo já pensei assim, se eu tivesse ali, né? Mas a palavra fala, não se meteis em negócios alheios. Porque nós temos que defender a palavra, nós temos que defender Jesus. Por que nós não podemos ficar vendo essas coisas? Porque o coração, ele sente mesmo. Nós somos carnais, né? Somos carnais ainda. Estamos nesse barracão, né? Temos que ser espirituais. Mas a nossa carne, muitas vezes, ela quer falar. Muitas vezes ela quer, né, irmão? Por exemplo, você prega perdão, prega misericórdia, né? Você fala de misericórdia para algum outro, aí vem uma situação dessa, o coração já se incha. Ela fala, que filho do diabo, que filho de Satanás. Se eu tivesse ali, se eu tivesse ali, não teria acontecido isso. Para não ter acontecido o que aconteceu, o que será que você ia ter que fazer? Fazer a mesma coisa, quer dizer, brigar com tal cidadão. É verdade ou não é? Para que não acontecesse. Então, só ali a palavra de amor, né, de carinho, de afeto, quer dizer, ela já cai, já vai por água abaixo. Tem um exemplo, irmão, onde a gente congregava, tinha um irmão, acho que a gente conhecia, que eu já falei sobre isso há muito tempo atrás. Um irmão, ele estava pregando para uma nova convertida, né, que Deus era amor, Deus era compaixão, né? Deus pregando sobre o amor para ela, né? Aí, o que aconteceu? Tinha um jovem que ele tinha sido proibido, né? Proibido de entrar na igreja. E se ele chegasse lá na igreja, lá não era para deixar ele entrar. Isso em Osasco ali, né? Onde eu estava congregando. Aí, nas portas, sempre tinha um tapume, né? Aquele irmão, ele viu que os irmãos estavam tendo trabalho para conter aquele jovem. Irmão também, mas tinha sido proibido de entrar na igreja. Só aí eu já digo, onde ficou o amor? De proibir, né, uma alma entrar na igreja, uma alma entrar e conversar com ela, ver o que ela estava passando, qual as suas dificuldades, qual a sua dúvida. Aí já viu que, né, pregava amor, mas não estava vivendo o amor, né, irmãos? Vivendo. Aí, esse irmão, ele também lutava arte marcial, né? Lutava arte marcial. Antes dele se converter, né? Antes dele se converter. Aí viu que aqueles irmãos da porta estavam tendo dificuldade de conter aquele jovem. O que ele fez? Ele pediu licença para aquela nova convertida, para ir até lá. Quando a nova convertida, ela fez assim, irmão, para olhar por debaixo do tapume, viu ele dando mata-leão naquele jovem. E a palavra do amor? Ficou aonde? Né? E a palavra de amor, de afeto, né? De misericórdia, ficou aonde? Então é isso, irmão. Nós não podemos
O que eu quero dizer? Nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida, com as coisas dessa vida. E o celular, se nós não tivermos cuidado, nos vídeos que são postados, né, irmãos? Acontece isso em nosso coração. Nós temos que estar pronto para quê? Para amar, para interceder, para perdoar, para ter misericórdia, para ter piedade, compaixão, tudo que Jesus ele nos ensinou, né? Mas o que é que está no mundo? No mundo, irmão, está o ato de revidar é do mundo, correto? O ato de revidar é do mundo, não é isso? A vingança é de onde? De cima ou de baixo? É de baixo, né? A ira é de onde? É de cima ou de baixo? É de baixo. O rancor, o ódio, é tudo aqui de baixo, irmão. Então, muitos vídeos que são postados, né? Muitos vídeos que são postados, se nós não vigiarmos, né? Nós acabamos tendo o mesmo sentimento daquelas pessoas, né? Que falam lá, nossa, se eu tivesse ali, ele tinha visto uma coisa, né? Porque o coração se incha mesmo. Principalmente, você vê uma criança sofrendo, né? Um idoso, pessoa batendo no idoso, né? O máximo que nós podemos fazer, irmão, o que temos que fazer é orar. Orar para que as pessoas se arrependam. Para que as pessoas, irmãos, né? Elas tenham afeto entre si. Que elas possam se amar umas às outras. Sabendo que, irmão, elas poderão, sim, conhecendo Jesus, dando lugar à palavra, dando lugar ao evangelho, né? Mas o que nós não podemos é fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Irmão, e quando desce para o coração, irmão, é porque já foi. Já foi. Quando nós sentimos ódio de uma pessoa só por aquele acontecimento, né? São coisas que é do mundo. É do mundo. Revidar, né? E nós não podemos revidar, né? Nós não podemos, irmãos, pagar com a mesma moeda. Jesus ele nos ensinou o quê? A dar outra face, pagar o mal com o bem, não com o mal, mas com o bem. Só assim venceremos. Só assim venceremos. Porque essas coisas estão onde? No mundo. Essas coisas estavam em nós quando nós não tínhamos Jesus, quando nós não tínhamos o Pai, quando nós não tínhamos entendimento, né? Quando não tínhamos entendimento. Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, né? É sobre todas as coisas você amar. Sobre tudo, né? Em qualquer situação, você perdoar, amar, interceder, né? Está em comunhão com Ele, está buscando as coisas que são de cima, né? Está dando outra face, como diz a palavra, né? Mostrando o bem, ou seja, sendo luz no mundo de trevas, sendo sal dessa terra, sendo a diferença e não só mais um. Não só mais um. Eu lembro do começo da pregação, né, que muitos irmãos pregavam sobre a pessoa ela é crente, né, conhece a Deus tudo, mas se houver uma briguinha assim, eu peço 5 minutos a Deus, espera aí, Senhor, dá licença aí 5 minutos. Quer dizer, isso aí não pode proceder no nosso meio, não é verdade? Porque esses 5 minutos, Satanás pode levar um indivíduo. E aí? Né? E aí, como é que fica? Aí vai aparecer lá, você pediu 5 minutos para quê? Para brigar, rapaz? Né? Foi para brigar? Já pensou ante o tribunal de Cristo? Ouvi isso daí? Você pediu 5 minutos. Eu lembro que você pediu 5 minutos, mas foi para quê? Para pregar a minha palavra? Né? Foi para tentar convencer aquele homem do pecado, do juízo? Não, foi para brigar.
Foi para fazer aquilo que o mundo faz de melhor, né? Vingança em cima de vingança, ódio, rancor, ira, peleja, dissensão, discórdia, heresia. É o que o mundo tem de melhor, irmão. Engano, mentiras, adultérios. O que o mundo tem de melhor é isso aí, irmão. E é o que está enganando a muitos. E eu posso dizer, a muitos crentes também, né? Muitos crentes também. Estelionatários, bandidos. Bandidos, irmão. Tem crentes dentro da igreja, bandidos, estelionatários. Tem muitos assim, infelizmente. Mas Jesus, ele diz que teria. Jesus, ele nos alertou. Ele nos alertou. Paulo mesmo, ele diz que entrariam, né, lobos no meio das ovelhas. Não eram pastores. Entrariam lobos que não perdoariam o rebanho. Não perdoariam o rebanho. Então, é para que nós venhamos estar atentos e não satisfazer as coisas que estão neste mundo, irmão. E Jesus, ele disse aqui, ó, quer ver? Em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Evangelho de João, agora. Olha só. No 28, no 27. No 27 diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo também tem uma paz, mas a paz do mundo, né, ela é transitória, ela é passageira, ela passa, é desvanecente, ela passa, irmão. A paz do mundo, ela passa, não podemos depositar a nossa confiança na paz do mundo. O cristão, ele não deve, né, jamais depositar a sua confiança nas coisas do mundo. Ele tem que depositar, né, confiança nas coisas do reino de Deus, nas coisas que são de cima. Por isso, Jesus, ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, ó, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe e nada tem em mim. Quer dizer, o mundo tem um príncipe que não tem nada em Jesus. Então, o que eu quero do mundo? Senhor, somente o necessário. Me ajuda a querer somente o necessário. Porque eu não posso ser enganado com o mundo. Me ajuda, Senhor. Toma posse da minha vida, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, dos meus pensamentos. Me dá entendimento, discernimento. É assim que nós devemos orar. Porque o mundo tem um príncipe, que nada tem em Jesus. Jesus, ele tem amor, misericórdia, perdão, piedade, compaixão, né? Tem luz, tem verdade, tem e muitas outras coisas. Mas o príncipe deste mundo nada tem em Jesus. Quer dizer, você não vai ter paz somente do mundo, você não vai ter verdade, somente mentira, você não vai ter, né, irmãos, misericórdia, olha, você não vai ter perdão do príncipe deste mundo, você não vai ter não, irmãos. Vai ter nada, porque nada tem em Jesus. Nada tem, por isso não devemos amar
o mundo, nem no que no mundo há. Porque o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Né? Olha só. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos. Vamos daqui. Aqui no 15 mesmo, diz aqui, ó, no 18, ó. Algumas Bíblias têm que dar uma folhadinha, uma viradinha só. No 18, Jesus ele diz assim, irmão, ó, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Por quê, irmãos? Porque você está pronto a perdoar. Você está pronto, irmão, a dar lugar à ira. Correto? Ou seja, não fazer do jeito que o mundo faz. Então, o mundo vai te aborrecer de várias maneiras. Por quê? Porque você é diferente. Você não faz do jeito deles. Não pode fazer do jeito deles e não faz. Né? Muitas vezes você sofre alguma coisa e porque você não procedeu do jeito do mundo, a pessoa vai e fala assim, poxa vida, você deixou fazer isso? Mas você é boba mesmo, não é assim? Você já ouviu isso? Alguém falar assim? Ah, se fosse comigo, mas você é boba mesmo, viu? Eu não tenho sangue de barata, não. É verdade ou não é? Tem muitas coisas desse tipo, irmão. Mas você não é deste mundo. Jesus, ele te escolheu. Lembre-se. Você é um escolhido dele. Não escolhemos nós a ele, mas ele nos escolheu. É aqui, ó. Olha só, no 14. Lê aí desde o 14, olha só. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olha só, no 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Mas eu tenho que estar separado das coisas do mundo. Ou seja, eu não posso proceder como o mundo procede. Eu tenho que proceder assim como o Pai ensinou. Como o Pai me ensinou. Porque nós somos escolhidos. Então, por isso, ó, Jesus ele fala, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo amaria o que era seu. Por isso que eu falo, aí a pessoa, tem uns vídeos aí que acontece essas coisas que eu falei aí, a pessoa vai lá e espanca o cara fica à beira da morte, aí muitos dão os parabéns. Parabéns, tem que dar uma medalha para o cidadão. Parabéns. Dá os parabéns. Quer dizer, irmãos, o mundo é assim. A pessoa matou o outro, tem que dar uma medalha. É um mundo sendo mundo, que nada tem em Jesus. Nada. Nada tem em Jesus. Então, ó, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Se perseguir o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Se perseguir o Jesus, se aborrecer o Jesus, vai nos aborrecer também. Mas isso nós temos que estar o quê? Preparados. Preparados, irmãos. Para revidar como? No amor. Amando. Orando. Intercedendo. Se falam mal de vós, falar o bem. Né?
e muito mais. Perdão, compaixão, misericórdia, piedade. E para que o Espírito Santo possa derramar da sua graça sobre a vida de toda a alma dos homens, de toda a alma. Que a graça, irmão, nos foi derramada, a qual é o favor imerecido. Então tem muitos precisando de graça, porque esse mundo é uma desgraça total. É uma desgraça total. Esse mundo é uma desgraça total. Sem Jesus, irmão, como diz o louvor, não dá. Sem Jesus não dá, irmão, né? Então, ó, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Não conhece o Pai, mas conhece o príncipe deste mundo, que nada tem em Jesus. Então, irmãos, que nós venhamos cada dia mais buscar, né, as coisas do reino de Deus. Buscar, irmão, fazer aquilo que Jesus ele mais nos ensinou, a amar a sua palavra, a amar, irmão, acima de todas as coisas, né? E não nos embaraçar com os negócios deste mundo, com as coisas deste mundo, que o mundo ele é enganoso, né? Os demônios, eles enganam as pessoas com as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo enchem os olhos da carne, irmão. Por que que Jesus ele sempre nos alerta? Ele nos alertou, né? E através também da vida dos seus apóstolos, que nós temos que estar em espírito, para que não venhamos cumprir as concupiscências da nossa carne, né? Então, devemos andar em espírito a todo momento. Amém? O Espírito Santo possa abençoar grandemente a cada um, possa encher de entendimento, discernimento, de autoridade, intrepidez, ousadia na sua palavra, que os irmãos possam vencer, em nome de serem vencedores das lutas, tribulações, né, das dificuldades, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um.